Pessoal de casa, boa tarde! Sejam bem-vindos ao nosso campinho, porque o nosso futebolzinho de todo dia está começando agora aqui nas nossas quatro linhas. Tema principal de hoje, a arbitragem. Quanta reclamação da dupla nos últimos jogos contra as autoridades máximas das partidas, hein? É chororô demais dos atletas, técnicos, dirigentes, ou os árbitros estão pegando pesado nas punições e nas ações em campo? Como é o olhar de quem comanda a partida do comportamento de quem joga? E qual a orientação para evitar novos cartões? É o nosso debate de hoje aqui no Campinho. A dupla Grenal volta a campo amanhã pelo Brasileiro no último teste antes do Grenal de domingo. O Grêmio enfrenta o Santos na Arena, o Inter viaja para o jogo contra o Flamengo lá no Espírito Santo. Ontem o nome de Seijas saiu no bid. Ariel também foi apresentado. O Inter pode chegar reforçado desses novos nomes amanhã e no Clássico. Vontade de estar em campo não falta aos recém-chegados. Esperemos que quarta-feira possa jogar mais. O Grenal, quero jogar esse jogo. Esse jogo é muito bom. É para mim esse jogo. Então, mas quarta-feira tem outra final. Estou feliz de me apresentar oficialmente. Então, estou com muitas expectativas boas e esperemos jogar quarta-feira e o Grenal vai ser um jogo, um campeonato à parte. Já chegou sabendo como funciona. Eles têm considerado a arbitragem um adversário à parte. A cada jogo, uma nova reclamação e uma nova cena de punição que gera reflexos imediatos na tabela. Com quem está a razão? Cara fechada quando o assunto são eles. Quem acha que isso é do futebol, normalmente se deu melhor no jogo. Isso não é de agora, vai ter sempre discussão, e ainda bem que é assim, através mesmo agora com todos, com rádios, com vídeos, isso não vai mudar. Não. O discurso de quem foi prejudicado ou se diz prejudicado é bem diferente. Já falei da arbitragem jogo passado, só que me falta vir aqui falar de novo. Vocês viram o jogo. É só ver quantas faltas tiveram. Só na frente da área deve ter sido umas 8, 9. Prometi que não ia falar a respeito disso, que parece choro de perdedor. Mas é o terceiro pênalti contra o Grêmio em três partidas seguidas. Nas últimas rodadas, a arbitragem se tornou um adversário para Grêmio e Inter. Reclamações dos dois lados. Vamos imaginar que a dupla Grenal tenha conquistado os pontos retirados pela arbitragem. O Grêmio teria mais 3 na tabela, 21, ocuparia a terceira colocação. O Inter teria mais 2 e estaria colado no líder Palmeiras. Os tricolores reclamam até hoje deste pênalti que o Bressan não cometeu, que foi determinante na derrota para o Vitória. No Rio de Janeiro, expulsão do Ramiro e pênalti não marcado em Edilson. Resultado, empate com o Fluminense. Me surpreendi pela expulsão, acho que não deveria, discordo da atitude dele, porque foi um momento de irritação, digamos assim, com o que ele vinha fazendo durante a partida, e eu meio que desabafei, lamentei pela situação ali, né, e acabei falando aquele palavrão e ele achou que foi direcionado a ele. Nas últimas semanas, o pênalti para o Figueirense e a expulsão do Fabinho contra o Botafogo impediram o Colorado de reassumir a liderança do campeonato. O lance crucial da partida, principalmente, foi a expulsão do Fabinho, que no meu entendimento foi uma falta normal. E aí, se já estava difícil o jogo, ficou muito mais difícil.
Mesmo com tantas reclamações, a dupla não acredita em complô. Eu quero acreditar que isso não tem nada a ver, isso não faz parte do futebol, né? Ele tá ali, ele é um profissional da área, então ele tá para trabalhar, para fazer o melhor dele. Erros acontecem, assim como nós erramos, eles também erram. O que não anula o fato de que a dupla tenha perdido pontos importantes por erros deles. Grêmio e Inter precisam voltar a vencer e sabem o que é necessário para isso. A gente tem que parar de pensar um pouco no árbitro, saber o que a gente tem feito de errado e focar somente no jogo. E o outro lado, o dos árbitros? Não é fácil ser a autoridade máxima das partidas, ter o olhar atento a todos os lances e o pulso firme ao detectar erros que merecem ser punidos com advertências, cartões, expulsões. Qual deve ser o comportamento do jogador para evitar esse tipo de punição? Qual a principal orientação do juiz para que a partida transcorra sem mocinhos e vilões nesse sentido? Nós estamos recebendo aqui o árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, da Confederação Brasileira de Futebol, Roger Goulart, para nos ajudar nessas questões. Bem-vindo ao nosso campinho. Obrigado, satisfação, né? Dá um oi para quem está em casa. Presente contigo aqui, Débora, com todos os teus telespectadores também, né? Para a gente é sempre bom falar de arbitragem, né? Esse tema é um tema que está se desenvolvendo, né? As comissões cada vez mais, Débora, nacional e a nossa estadual, estão sendo bem rígidas nesse sentido, né? Questão da disciplina, né? Dos atletas, da comissão técnica. Vamos puxar um pouco para o nosso lado aqui, Débora. Né? A nossa comissão estadual aqui, presidida pelo nosso presidente Luiz Fernando Gomes Moreira, né? E seus demais componentes da sua gestão, fizeram um trabalho muito firme, né? E muito coeso, fizeram uma pré-temporada antes do início do campeonato, né? Cobrando, exigindo e passando as diretrizes para os árbitros, né? Nessa pré-temporada, com vídeos, normas. E ele fez o quê? Fizeram a mesma coisa com os clubes, reuniram todos os clubes, certo? E passaram essas mesmas normas, vídeos, né? Para que todo mundo entendesse como é que os árbitros iam trabalhar dentro de campo. No Gauchão, deu efeito. Deu efeito, Débora. O que aconteceu? A gente pôde notar baixíssimo número de expulsões de treinadores em casa-mata. Né? Foi um número muito baixo, quase que zero. Né? Isso os técnicos conseguiram absorver, passar esse exemplo para os seus atletas comandados dentro de campo, e a gente percebeu que os próprios atletas também se dirigiam a nós, a grande maioria, com uma forma de respeito, certo? Sempre que foram questionar algum lance ou outro, com uma forma de respeito. Claro que a gente sabe, dela, que tem uma minoria, né, que não conseguiu ainda captar isso, né? E que, com certeza, com o desenvolver, né, como as comissões estão pegando muito pesado nesse sentido de disciplina, né, fazendo com que os jogadores foquem mais na parte deles, que é jogar futebol. O futebol hoje está muito dinâmico, e esqueça a arbitragem, né? Quem tem a ganhar com isso é só o esporte, é só o futebol, e a gente passa, né, numa escala, uns exemplos, o treinador para os seus jogadores, os jogadores para o seu torcedor, né, e a gente consegue desenvolver o trabalho normalmente. Como funciona ao lado de vocês na hora que o jogador, no calor do jogo, ele tá ali na emoção, né? Chega reclamando, destrambelhado e fala palavrões, como ali o próprio Ramiro assumiu que saiu falando, mas que não, segundo ele, não era para o árbitro. Como vocês conseguem diferenciar? Sim. Né? Débora, a gente sabe que a gente é movido de sentimentos, né? O jogador também, e eles são muito cobrados, né? Resultado pela torcida, pelas suas equipes. Mas eles têm que ter um filtro disso. Tem que saber que dentro de campo o respeito tem que ser mútuo. Não pode, né, aquele gesto hostil, né, muitas vezes com o dedo em riste, ou com braços jogando torcida, né, querendo chamar atenção, com uma palavra de baixo calão. Isso aí, as comissões nacional e estadual, elas são muito rígidas, né, quase com uma tolerância zero, para que isso não aconteça, né? Para aquilo que eu te falei, para ter o exemplo, né, dos demais. E quem tem a ganhar com isso é o futebol. Para aqueles momentos de rodinha no árbitro, né, o famoso bolinho, rodinha, que trancava muito o jogo, parava o jogo. Muitas vezes, por lances pequenos, uma cobrança de lateral, coisas que formavam todo um conflito. Hoje isso está acabando e quem ganha com isso é o futebol, e respeito nunca é demais para ninguém, né? Ontem o Ramiro participou da coletiva no CT Luiz Carvalho e se desculpou pela expulsão de domingo contra o Atlético Paranaense. Disse que foi uma atitude impensável. Foi um momento de descontrole meu, que já foi resolvido dentro do grupo. Já pedi desculpa a todos pela minha atitude, que foi errada. Eu me equivoquei na atitude e acabei sendo punido com cartão vermelho de forma correta. Foi um ato impensável, um ato que não deve se repetir, e que na minha carreira é a primeira vez que eu passo por esse momento assim. Então,
procurar focar, procurar trabalhar, não tem segredo para as coisas mudarem. Uma das coisas mais legais para o torcedor é xingar o juiz na hora do jogo, né? Mas, com todo respeito, porque o torcedor ele tá lá na festa do esporte, na arquibancada. Mas na hora que o jogador comete uma falta desnecessária como essa do Ramiro em cima do Walter, o torcedor sabe diferenciar a atitude do juiz com o comportamento do jogador. Vocês conseguem perceber que a arquibancada ficou contra o atleta e não contra a decisão do árbitro? Débora, a gente tá ali no jogo ligado em tudo, né? Até porque a nossa função exige isso, que a gente esteja cuidando de todos os aspectos, né? No campo de jogo e fora também. É aquilo que eu te falei, né? A grande maioria já captou, já entendeu essa mensagem que as comissões estão passando, né? E estão sabendo respeitar e separar isso. Não tem problema chegar no árbitro, conversar de uma forma educada, né? E essa minoria, com certeza, vai acabar tendo que entrar juntamente com esses demais que estão dando exemplos positivos, né? Para não acabar não prejudicando suas equipes no campo de jogo, seus clubes, né? Depois do intervalo, olha que incrível a participação do pessoal no Facebook. Muita gente participando. Vou tentar ler alguns recadinhos na volta. Pessoal, o PagSeguro do UOL tem uma super novidade para você, a moderninha Wi-Fi. Ela não tem aluguel, não tem taxa de adesão, vem com 3 anos de garantia e além da conexão normal com chip, ela também tem Wi-Fi para você não perder nenhuma venda. E olha só, tem mais. Agora ela aceita as principais bandeiras, Master e Visa nas funções débito e crédito. Elo, Amex, Hiper e Diners na função crédito. E o melhor de tudo isso é que com 5 meses de aluguel das outras que você vê por aí, você compra a moderninha Wi-Fi e se livra do aluguel. Não perca tempo! Compre já a sua moderninha Wi-Fi do UOL por apenas 12 parcelas de R$ 59,90. O frete é grátis para todo o Brasil. Acesse pagseguro.com.br ou ligue 4003-6624. Chegando aqui no campinho para agradecer o Roger Goulart. Não vou conseguir ler os recadinhos do Facebook. Obrigada, Roger. Bem-vindo sempre ao nosso campinho. Já é titular do nosso time. Pode ficar aqui apitando de vez em quando também. Que isso, obrigado. A gente agradece, né, também pelo convite, né? Sempre bom falar de arbitragem, na parte disciplinar também, que é uma parte que eu gosto muito, né? E que é isso. Eu me coloco à disposição quando precisar da gente aí. Te chamaremos com certeza outras vezes. Agora ele ali na câmera 3, ó, e manda um beijo pra quem tem casa. Aqui todo mundo manda beijo, até o Argel Rabugento. Todo mundo manda beijo pra quem tá em casa. Beijo a todos.